Oi, gente. Mais um outro vídeo sobre o cangaço. E hoje eu vou me reportar este livro daqui, que é do escritor Júnior Almeida. Aqui, eu consegui, lá em Floresta do Navio. Gosto muito do Júnior. O Júnior é uma pessoa ótima. E eu estava relendo o livro dele, né? E encontrei aqui detalhes super interessantes sobre cangaço. Mas nesse caso, nesse livro daqui, ele está se reportando a Antônio Silvino, em Canhotinho, cidade em que eu passei minha infância, né? Fica na região do Agreste, né? De Pernambuco, próximo da cidade de Garanhuns. Por sinal, eu conheço algumas pessoas da família Almeida, né? Provavelmente família de Júnior, né? Eu creio, lá de Canhotinho, né? Estudei, inclusive, com gente, pessoas da família, né? E ele está falando sobre Canhotinho, e Antônio Silvino esteve ali naquela área, né? Então, fala também muita gente amiga, conhecida minha, família de seu Tibortino, Costa Lima, de família Porto, de Carlos, né? Adalto, as pessoas do meu conhecimento e que eu tenho muito prazer de ser, digamos, amiga de infância dessas pessoas, né? Morei em Canhotinho por vários anos, né? E então eu encontrei isso aqui. Quer dizer que aquela região ali foi frequentada por cangaceiros, não só por Antônio Silvino, mas certamente alguns outros grupos, mas hoje eu vou falar em especial no vídeo que foi posto, colocado no YouTube, que Júnior está mostrando um lugar chamado Paranatama, né? Que fica bem próximo também de Garanhuns, de Saloá, aquela região dali que eu conheço, né? Garanhuns, Lagedo, Serrinha do Catimbau, que veio, que hoje é Paranatama, e fui olhar a partir de 1963, que ganhou status de cidade a Paranatama, e lá tem 11 mil habitantes, não chega a 12 mil habitantes, né? Certo? Mas aí tem história, né? É mais essa questão de entrar na Rota do Cangaço. Provavelmente, quando isso ocorreu, ali era só região de fazendas, de sítios. Por quê? Porque estamos muito próximos do ano de 1963, né? Foi quando passou a cidade, eu não sei nem, né? Felizmente passou a cidade, mesmo com 11 mil habitantes, o índice de emprego é muito aquém da necessidade de uma cidade para se manter com prefeitura, etc, etc. E agora fundaram o Museu do Cangaço. Ótimo, trazer, né, pessoas para conhecerem o lugar, porque é progresso, né? Pertinho de Garanhuns, o clima deve ser muito gostoso, ameno, né? Então, por que este vídeo de hoje? Porque os relatos vêm de pessoas que souberam que o Virgulino, o famoso Lampião, rei do cangaço, passou ali em Paranatama. E que lá fez um estrago muito grande. Só não foi maior o estrago porque as pessoas do lugar, não sei a época quantos habitantes tinha, se hoje tem 11 mil, não chega a 12 mil habitantes, imagina aquela época, devia ser uma casa aqui, outra ali, conforme eu disse, alguns sítios, algumas fazendas, mas as pessoas já viviam tão apavoradas com o cangaceirismo, inclusive porque se Antônio Silvino, né, o rifle de ouro, passou ali, passou lá em Canhotinho, né, eu não sei se o Virgulino passou em Canhotinho, não tenho certeza disso, né? Certo? Seria bom até que se investigasse, mas eu nunca ouvi falar nisso não, certo? Então,
Aí fizeram um museu lá, construíram um museu. E a história é que tem uma pessoa relatando que houve um confronto entre, vejamos, entre as pessoas do lugar, que já estavam tudo abastecidas de munição e armas, né? Inclusive rifles, né? E para combater os cangaceiros, porque era comum, gente. Nós sabemos que os grupos, né, do Virgulino eram grupos, assim, diz que ele comandava todos, mas na verdade eu creio que nem era bem assim, né? Porque ora o Virgulino estava num lugar, ora estava no outro, e ele não tinha nem como comunicar-se tão rapidamente com as pessoas, porque eles andavam a pé, geralmente a pé, raramente a cavalo, né? E que eram os meios de transporte na época, eram os cavalos, né? Os burros, né? Então, essa questão, aí disseram o seguinte, que o Virgulino passou lá e houve um tiroteio entre as pessoas de Paranatama, né? E que, por sinal, eu anotei aqui o nome, antigamente era o Sítio Brito, né? Antiga serrinha, perto da antiga serrinha de Catimbau, né? E então houve a resistência por parte das pessoas e que atiraram na famosa Maria Oliveira, que eles chamam de Maria Bonita. Ela nunca soube que era Maria, ou que foi Maria Bonita, né? Então, fica uma coisa assim, um tanto nebulosa, porque também mostram um sumário, um inquérito, né? Um processo, aliás, sumário, né? E que esse processo que mostram, né? Mas não diz exatamente quais foram as partes denunciantes e denunciados, né? Quem foi? Teria que nos mostrar, nos dizer, porque, pelo que consta, pelos relatos, a Maria foi baleada, levada numa rede, né? Levada numa rede, e perdeu uma capa. Não sei como é que ela usava uma capa, né? Que tipo de capa, que dizem que está por lá, é que ela perdeu uma capa, né? Essa capa devia estar ensanguentada no mínimo, né? Porque se ela foi baleada, né? E largou a capa para lá e levaram numa rede, né? E para cuidar do ferimento, né? Imagine só como não era difícil carregar uma pessoa numa rede, porque antigamente se colocava realmente uma vara no ombro das pessoas, de um lado para o outro, para levar não só os feridos, mas também até as pessoas mortas que nem usavam ataúde, caixão de defunto, praticamente não se usava. Eu abria ali aquela cova, enfiava ali, colocava ali. Algumas cidades já tinha cemitério, logicamente, né? Mas eu creio que em Paranatama não tinha sequer um cemitério. Também não tinha um posto de saúde, né? E a Maria não seria tratada num posto de saúde e tampouco explicaram quem foi que fez a denúncia para surgir aquele processo, né? Por isso que o processo sumário, né? Por quê? Porque não tem como se o agente culpado, quem foi que atirou na Maria, ficou sem esclarecer quem foi que foi prestar queixa. Eu creio que era numa cadeia pública, devia ter uma cadeia pública talvez nesse lugar, mas pelo que eu vi no processo, tem até uma caligrafia lá que antes era realmente os processos eram todos à mão, escritos à mão, né? Esses processos eram feitos nas delegacias, nos cartórios, depois ia para o juiz, e é assim, certo? Aí, então, não se sabe quem foi o denunciante e quem foi que atirou. Por isso, é um processo inócuo, né? É um processo que ele tem o excludente de culpabilidade é exatamente esse. É porque não se conhece, não se sabe quem foi que atirou em quem,
naquele tiroteio, segundo disseram, foi um grande tiroteio, mas os cangaceiros correram, ainda largaram, deixaram cair um pente de bala de rifle, provavelmente do grupo, mas também depois eles falam das polícias. E lá tinha polícia? A pergunta é essa, e lá tinha polícia nesse lugar, porque antes de ser Paranatama, né, certamente, como não era cidade, não devia ter nem delegacia, não devia ter hospital algum, não devia ter prefeitura, com certeza não tinha, porque passou a cidade no ano de 1963, gente, bem agora. Lá tem 11 mil, não chega a 12 mil, deixa eu ver, eu acho que eu anotei aqui a população de lá, certo? Qual a população? Não chega a 12 mil pessoas, né? 11 mil, deixa eu ver aqui. Isso não tinha nem postos de gasolina, não tinha, né? Então, um lugar ermo, provavelmente era um lugar ermo, e depois foram construídas aquelas casas e foi tornando-se digamos, era um distrito ali, né? E depois passou a cidade, né? Passou a cidade. Então, a gente fica imaginando uma cidade que tem 499 empregos. São 499 pelo censo, 499 empregos, né? Foram demitidos recentemente 10 pessoas, né? Então, a gente fica assim, querendo entender a rota do cangaço, essa rota do cangaço nunca, digamos assim, mostra a coisa como deve ser. Por exemplo, o processo sumário, né? Porque ele é inepto, porque não tem a pessoa, não pode indicar quem foi a pessoa que foi, nem a própria pessoa que foi alvejada, que foi a Maria, ela não foi a denunciante, né? Foram as pessoas da cidade, né? Quem atirou? De onde partiu a bala? Aí encontra uma bala qualquer, não, foi das polícias, tinha polícia no local? Essas perguntas, essas questões têm que ser respondidas, gente. Não pode ser assim um estudo. Um estudo histórico não pode ser dessa forma, né? A Maria se evadiu, né? Aí surge uma pessoa chorando, eu estou relembrando, foi o meu bisavô, foi o meu avô que contou como era. Até tão emotivo, a questão assim, para quê? Para que chame a atenção. Todo mundo sabe que Virgulino era um grande psicopata, que vivia, era um bandido, não era bandido social, era um psicopata, né? Que, digamos assim, que sacudiu, né? Os sertanejos, entre aspas, eu digo sacudiu no sentido de ter, onde se pensa, as pessoas já ficavam preocupadas, guardando armas, né? Em casa, munição, prevenidos, porque também não era só o grupo de Lampião. Voltemos a isso, gente. Tem que dizer quais foram os grupos, porque está aqui no livro de Almeida que Antônio Silvino está aqui, né? Ele mesmo fala em canhotinho, né? Então, não eram só grupos de Virgulino, mas na rota do cangaço entra de tudo. É uma salada, né? E você, mas para vender pacote turístico, venha conhecer. Gente, fizeram um museu, agora a gente observa, no lugar que não tem uma peça, uma única peça que ele possa comprovar que pertenceu ou a grupo lampiônico, ou pode ter sido até do Antônio Silvino, que passou por ali pelas bandas de garanhões de canhotinho, né? Aí encontraram esse pente de um rifle
um punhal que nós saibamos, veja só, que nós saibamos, o Virgulino usava um punhal e não a Maria. E o punhal do Virgulino dizem que está no museu em Alagoas. E esse outro punhal que foi encontrado em Paranatama, e essa capa foi da Maria. Havia várias mulheres já no cangaço, no ano de 1935. Já havia outras cangaceiras, outras mulheres que acompanhavam até sem ser de livre e espontânea vontade. Elas eram mulheres, garotas, que eram, digamos assim, sequestradas por cangaceiros que intimidavam as pessoas e intimidavam as mulheres também. As garotas, algumas, somente uma teve que dizer assim, não, eu entrei porque, eu não sei se foi a Adélia que entrou, porque já queria, tinha assim, vontade de pintar os beiços, segundo ela disse. Eu queria pintar os beiços de batom, meu pai não deixava. Uma menina, uma garota, né? E só a Maria, que já era casada, dizem, mas outro detalhe, ninguém prova que a Maria foi casada com esse Zé de Nenê, porque se querem simplesmente dar esse título a Maria, de Maria Bonita, a Maria Oliveira, que foi casada com o Zé de Nenê, por que não mostram a certidão de casamento dela, digamos, na igreja, né? Era, naquela época, o casamento religioso, né? Era muito mais comum, né? E porque o casamento civil já foi era uma outra coisa que só as pessoas de mais posses faziam isso, quando tinham bens, essas coisas. Aí por isso surgiu a lei, né? Certo? Aí já vem a lei. Já do casamento religioso é o direito canônico, o direito romano, né? Então, as pessoas casadas, mas tem o documento, a certidão de casamento expedido pela igreja, né? E é muito respeitado, né? Então, ficam essas perguntas para que façam a Rota do Cangaço. Voltando ao museu, o museu foi construído, a gente vê que são tijolos de 8 furos, portanto, coisas recentes, coisa muito recente, né? E está cheio de coisas não da época, porque da época mesmo, talvez não tenha nada, né? Tem coisas, tem réplicas, tem, digamos, pessoas que tinham uma máquina de costura daquela de aveio, né, que a mão, né, chamava-se aveio. Deve ter um ferro de engomar antigo, deve ter algumas coisas e algumas fotos de algumas pessoas, que nem fotos ou quadros, chamava até quadro, né? O quadro está lá na parede, né? Era muito comum as casas terem os quadros, né? Das pessoas, dos casais, né? Para arrumar quadros também de Padre Cícero, do Juazeiro, né? Quadro de Santo Expedito, quadro de santos, porque essa tradição vem da religião. Então a casa fica cheia de quadros, penduradinho ali, põe um prego e põe um quadro na parede, né? Aí muitas vezes ninguém sabe nem de quem era aquela foto, né? Nem identificam e pegam uma foto antiga de qualquer pessoa e dizem, essa daqui foi fulano, foi fulano. Tem foto que eles nem sabem de quem era, né? Então, essa história do cangaço para o comércio é excelente. Agora, para a história mesmo, ela não serve, porque não tem como provar que a Maria foi baleada, onde ela foi, quem foi que baleou a Maria, né? Quem foi que prestou a queixa, né? Teria que mostrar tudo isso, né? Eu não tenho documento, pois então, pegue aquele processo e mostre na íntegra, né? Por sinal, os processos eles não podem nem sair do fórum, né? Não pode sair das delegacias, dos cartórios, né? Cartórios, né? Criminais, né? E a gente fica sempre perguntando, porque é ótimo, né? Para o turismo tá bom. Agora, para a história,
não vai pegar, não vai servir para quem quer aprofundar e mostrar a história do Brasil, história do cangaço, né? Então, tem que ser uma coisa com documentos, né? Sem documento, fica tudo na narrativa mesmo. Aí vai passando, vai vendendo. Sim, esse lugar de Paranatama, atualmente, tem 4 postos de gasolina. Atualmente, eu fui dar uma pesquisada e verifiquei isso. Então, mas parabéns para Paranatama, né? Eu, na verdade, eu não conhecia, eu morei muito próximo de lá, mas nunca fui em Paranatama, tá?